Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa lição de número 13, revista CPAD, estudando nesse trimestre sobre o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nossa penúltima lição do trimestre, de número 13, tem como assunto o propósito de missões. Um tema muito importante, abençoado e que, pela graça de Deus, veio a cair na véspera de Natal, onde nós comemoramos o nascimento do maior de todos os missionários, o próprio Deus Filho, que se encarnou e veio a esta terra para nos trazer a mensagem do Pai. O nosso texto áudio está na primeira carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A verdade prática nos diz que pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. A nossa leitura bíblica em classe está no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 a 14. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, e com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra e glória e ações de graças. E eu vi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Na introdução do comentário, lemos que o propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da Igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Não importa a língua, ou a cultura, ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nesta semana. O nosso primeiro tópico nos fala sobre o alvo da obra missionária. Primeiro item, o fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro do Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão. O segundo item nos fala sobre um propósito global. Em Mateus capítulos 28, versículos 18 a 20, o texto da grande comissão, quando Jesus ordena aos seus discípulos: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Aqui o alcance é o mesmo que encontramos em Apocalipse 5, ou seja, o Evangelho é para todas as nações, povos e etnias. Isso reitera o princípio universal de nossa missão.
Nesse caso, pregar o Evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a Igreja. Essa é a missão da Igreja: fazer missões. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o Evangelho a todos os povos. Passamos aqui ao segundo tópico da lição: pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. O primeiro item nos traz uma pergunta: qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes, eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a Igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver, em vez de comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, se os crentes não se dispuserem a ir ao campo missionário, se o mundo não receber o Evangelho nesta dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. O segundo item deste segundo tópico nos traz a frase do apóstolo Paulo: pois me é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o Evangelho como uma obrigação imposta a ele. A expressão ai de mim se não pregar o Evangelho tem dois sentidos claros. Primeiro, a obrigação, e em segundo lugar, a punição por não cumprir a obrigação. O apóstolo estava ciente de que pregar o Evangelho é uma obrigação. Portanto, quando fazemos missões, estamos obedecendo a Deus. É uma obrigação, estamos obedecendo a uma obrigação que Deus coloca para nós. Essa obrigação também leva em conta a punição em relação a se recusar a cumprir a obrigação. A recusa sistemática, ou seja, a Igreja não faz missões porque não quer fazer, porque reiteradamente ela deixa de fazer a sua obrigação para se ocupar em outras coisas. Ora, pregar o Evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. A conclusão da lição é que há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia, as boas novas, para todo pecador, em qualquer lugar que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Aqui está, portanto, o resumo da nossa lição de número 13, revista CPAD, que nesse trimestre estuda até os confins da terra, levando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E na sua escola bíblica dominical, certamente, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também
Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.